importância da música? A importância da música para mim eu acho que ela é uma das artes mais acessíveis que tem. Enfim, qualquer coisa você pode fazer um instrumento, alguma coisa, tocar. E, enfim, um momento de relaxar, de curtir. Acho que a música conecta muito com as pessoas em vários momentos. É algo do cotidiano, do dia a dia. Ela dá vida, ela dá energia, ela faz com que eu me relaciono com a minha arte, que é artes cênicas, né, com o teatro, e também com os meus conflitos cotidianos. A música, né, ela tá pra gente em vários momentos da nossa vida, pra fazer a gente refletir, pra poder a gente se sentir confortável também, porque a música também tem essa capacidade de trazer, de despertar sentimentos na gente. Então, pra mim a música tá atrelada a vários momentos da minha vida, então eu acho a música também importante nesse sentido, de trazer, né, sensações, emoções, é isso. Ela traz algo que te faz, às vezes, silenciar por dentro, para dar espaço para outros sons e outras harmonias internas e externas. Eu acho que a importância da música ela está na sensibilidade de aguçar a nossa escuta para os sons e para as melodias e para conectar a gente com outros agentes que são os sons, as músicas, porque música é feita de som e silêncio. Dizem que a música alimenta a alma, e para muita gente essa frase é a mais pura expressão da verdade. Mas a música também alimenta, de verdade, milhares, milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, em 2020 o setor cultural empregava aqui no Brasil quase 5 milhões de pessoas. Mas aí veio a pandemia e o setor sofreu muito. Eu comecei minha carreira musical 6 meses antes da pandemia. Eu tinha lançado, acho que 3 músicas, eu tava fazendo bastante show em BH, e tava com 1001 planos, projetos, e de gravar música em São Paulo, enfim, de dar um passo à frente. E eu lembro que eu tinha lançado uma música, eu acho, talvez uma semana antes da pandemia, ou na primeira semana da pandemia, e a gente também achava que, né, a pandemia ia ser uma coisa 2 semanas ali dentro de casa. E aí não foi. E o tempo foi se alastrando e não dava pra gravar, não dava pra ir pra estúdio, não dava pra dar show. Tudo que tava marcado foi cancelando. E uma hora você tinha que virar e falar assim, não dá pra esperar. Eu tenho que dar um jeito de trabalhar mesmo estando dentro de casa. Porque se eu for esperar, quem sabe? Vai que dura 2 anos, vai que dura, sabe? Ninguém tinha noção nenhuma. Gente, a pandemia, eu acho que assim, não só comigo, mas com todos os meus parceiros, músicos, cantores, mexeu muito com a nossa profissão. Eu especificamente, eu tive que deixar na gaveta um EP. Para quem não sabe, EP é um conglomerado ali de 3 a 5 músicas, né? Não configura num álbum ainda. E eu tava com tudo pronto, tava tudo mixado, tava tudo lindo. E quando a gente soube que a pandemia ia continuar, eu tive que deixar de lado esse EP com clipe gravado, tudo, um investimento gigante, simplesmente porque não fazia mais sentido eu lançar aquele trabalho que não ia dar para ser trabalhado. Fora que a gente tinha um tema assim de canções para corações partidos, então depois da pandemia eu sabia que as pessoas iam querer pular e dançar e ficar feliz. E esse trabalho simplesmente não foi usado. Eu tive que deixar isso tudo de lado, todo esse investimento de lado. Bom, foi muito difícil, acho que todos os setores obviamente sofreram, e o setor da arte e do entretenimento sofreu demais, porque todo mundo estava tentando se adaptar, e acho que a adaptação para esse meio foi uma das mais complicadas, assim, porque, por exemplo, um show, o único formato que a gente conhecia até então era junto com o público, né? Você ali no palco e o público ali logo na sua frente. Então a gente precisou entender como é que isso ia funcionar, e foi de fato muito difícil. Como é que você faz um show sem as pessoas poderem ir nesse show, sem você poder movimentar toda a equipe que geralmente é movimentada para poder fazer um espetáculo acontecer. Muitos artistas e empreendedores descobriram as lives e as possibilidades da internet. Eu não consegui rentabilizar lives. Eu participei de algumas lives de projetos sociais, que foi muito bom, até projetos sociais que ajudavam músicos.
Mas do meu lado eu fazia lives assim porque eu precisava me manter conectada com a música, eu precisava cantar as coisas que eu tinha escrito. Mas a parte de rentabilizar através das lives sozinha assim foi mais difícil. Através dessas outras plataformas até rolou um pouco. Mas mais voltadas para projetos sociais até. A minha live própria que eu fiz, eu também acho que não chegou a dar retorno. Eu acho que, assim, não tive custo. A gente conseguiu uns patrocinadores, algumas coisas, mas não foi uma coisa que dá pra se comparar com um show, por exemplo. Então, por mais que eu tenha achado as lives muito boas pra fazer essa ponte, né? Porque a gente tava muito desconectado de quem nos vê, ela também não tapou esse buraco tão bem. Elas funcionaram muito bem no início da pandemia, elas movimentaram muitos setores da música. A gente, querendo ou não, para uma live precisava de técnico de som, técnico de luz. A gente também, eu sinto que teve um salto muito grande na área digital, né? No país inteiro, eu digo, a gente conseguia valorizar mais as pessoas que estavam ali focados nesse setor, mas era muito complicado, a logística também era muito complicada, tipo, o investimento para fazer uma live era muito grande. Eu acho que a live serviu mais ou menos. Eu acho que muito, por ser um formato novo, ninguém entendia como é que a gente vai faturar, monetizar em cima disso, né? Então, enfim, talvez nem todo mundo tinha ciência de como funciona esse mecanismo de lives, nem todo mundo sabia como realmente fazer dinheiro a partir daquilo, ou simplesmente às vezes não tinha uma estrutura para poder fazer uma live que desse para fazer um tipo de captação financeira. Então, não é um mecanismo utilizado por todos, ou seja, conhecido por todos, né? Então, acho que isso dificultou também a gente de tipo, entender como é que vão ganhar dinheiro com isso no lugar de show. A gente sabia fazer show, entendeu? E agora a gente tem que saber fazer live. Parece igual, mas não é. Então, eu acho que, enfim, todo mundo teve que aprender um pouquinho na marra, assim, sabe? No fim das contas. A indústria da música tem mudado muito nos últimos anos e parte disso tem a ver com a própria tecnologia. Os vinis ainda têm um público cativo, mas desde os anos 80, a forma de consumir música começou a mudar rapidamente. Então veio a MTV, vieram CDs, e alguns anos depois, com o desenvolvimento da internet, a música já não precisava mais de um suporte. A gente passou a poder escutar o que a gente desejava de onde tivesse um sinal de Wi-Fi ou de 4G. Cada vez é mais difícil para os músicos terem algum controle sobre aquilo que eles produzem e rentabilizar isso. Como a gente já viu aqui antes, a venda de um disco ou CD significava entrada de dinheiro no bolso. Mas esse mercado mudou muito rápido. E agora é preciso saber onde e de que forma é possível ganhar dinheiro com essa arte. Você quer saber como? Então daqui a pouco a gente volta aqui para te contar. A gente está recebendo hoje uma convidada que é muito, muito, muito especial. É uma profissional que eu admiro demais pessoalmente. E ela fez carreira musical de vários artistas que você conhece e também vários outros artistas que ninguém conhecia. Seja muito bem-vinda, Camila Fialho. Inclusive, não só uma grande amiga, como uma empresária, né? Exatamente, expandir os negócios na pandemia aí, ó. Exato. A gente tá aqui para falar sobre os segredos que vocês têm, né, na empresa e você como empresária, do empreendedorismo musical, principalmente para pessoas que às vezes estão começando, né? Tem gente que quer ir para o mainstream, tem gente que às vezes quer viver da música de outra forma. Então, como que você falaria para alguém que está começando nesse setor e quer alcançar sucesso, seja o sucesso dela o que for, né, ser mainstream ou ser reconhecido numa área específica ou fazer shows locais? O que você falaria? Eu amo essa pergunta, né? Porque você me conhece e sabe que o quanto eu gosto de incluir a educação num planejamento de carreira.
Eu costumo dizer que no Brasil a gente não tem nem quem tem recurso numa escola particular, incrível, maravilhosa, você não vai ter ali, olha, meu filho tem 10 anos e ele tem um dom de cantar. O professor não vai saber o que fazer com ele, você pesquisa cursos, aulas, você não tem onde achar, essa é a realidade. E no período da pandemia, eu comecei, obviamente, né, porque vi você fazendo, a me dedicar a cursos. Eu entendi que mesmo os artistas do mainstream, até os pequenos, não sabiam exatamente o que fazer da forma correta. E eu comecei a fazer cursos, eu fiz um curso inclusive chamado Como Viver de Música. E ele servia para o produtor, ele serve para o produtor, ele serve para o artista, ele serve para o compositor, como ele se organiza para fazer grana e, quem sabe, investir na carreira dele de intérprete. Porque as pessoas acham que o artista é aquele que está lá interpretando. E não é. Ele está interpretando uma música que por muitas vezes ele pode não ter escrito. Alguém escreve para ele. Essa pessoa, ela tem o direito autoral, que é uma grana. Se você se organiza e diz, olha, eu quero me especializar em escrever músicas para outras pessoas gravarem. Tem milhões de compositores no Brasil que vivem de música, vivem disso e não necessariamente são intérpretes. Então, o conselho que eu dou é, primeiro, qual é a sua principal expertise dentro da música? Eu sou um excelente produtor musical. Então você vai investir minimamente no computador, no microfone, para que você passe a produzir e cobrar pelas suas produções. Camila, mas eu tô do zero. Primeiro vai lá e produz pro seu amigo. Produz para aquele cara que não tem grana para pagar uma produção. Aí você lança essa música. Você, como produtor musical, começa a ganhar royalties. E assim sucessivamente. Não, Camila, eu escrevo, faço a mesma coisa. Quantas músicas eu tenho que escrever em um ano para que eu possa viver dessa receita? Eu preciso escrever 100 músicas e preciso que 50 intérpretes gravem. Beleza, vou fazer tudo isso e vou começar a pulverizar as minhas composições no mercado para começar a ganhar dinheiro com isso. E o intérprete propriamente dito, ele tem que correr atrás das duas coisas. Ele tem que correr atrás de composições, vamos levar em consideração que ele não escreva, e de produtores. Então, se você é compositor, se você é produtor ou se você é intérprete, juntos os três vão começar a fazer música e lançar, obviamente. E você acha que conteúdo digital também é importante para quem é artista, seja compositor ou músico? Porque a gente vê um conteúdo que é diferente. Ele parece que é mais voltado para show ou só para música específica e não um conteúdo sobre quem é o artista, né? Inclusive, esse é um dos problemas hoje em dia e um dos diferenciais dentro da K2L. A gente entende que o artista, além de tudo, o intérprete, o cantor, ele é um formador de opinião. Ele precisa aprender a se comunicar da forma correta com as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Que existe muito disso, né, do cantor. Eu não faço isso, eu só faço conteúdo para show, eu não vou virar um blogueiro, eu não vou virar um influenciador, eu sou um cantor. E eu tento desmistificar isso na cabeça dos artistas, principalmente uma geração nova que já veio com isso, porque pega de alguém que falou que não poderia de jeito nenhum se vender para a internet. E não, eu uso tudo isso a nosso favor. E crio conteúdos, só que, óbvio, dentro do lifestyle do artista, dentro do tipo de música que ele faz, de acordo com o planejamento e o lançamento que ele vai fazer no momento. Mas sem sombra de dúvidas, não usar o digital, não usar o eu também crio conteúdo, você está perdendo espaço, desnecessariamente, a troco de nada. Daqui a 5 anos eles vão olhar para trás e vão falar, meu Deus, por que eu não fiz isso? E um monte de outros fazendo. Gente, uma coisa que sempre me espanta nessa indústria da música é a capacidade que ela tem de gerar valor muito rápido. Então, você já pensou num grupo musical chegar a valer 7,6 bilhões de dólares? Isso já aconteceu e eu não tô falando dos Beatles ou dos Rolling Stones, não. Eu tô falando do BTS, que é uma boy band coreana que faz o maior sucesso no mundo todo. Ele foi lançado em 2013 por uma pequena gravadora chamada Big Hit. Os meninos, eles fizeram tanto sucesso que em 2020 a gravadora fez um IPO, é uma sigla que significa a estreia dela no mercado de ações. E eles levantaram 860 milhões de dólares nessa oferta inicial, o que fez a gravadora alcançar um valor de mercado de 7,6 bilhões de dólares. Acontece que em 2022 os meninos anunciaram uma pausa na carreira para cumprir o serviço militar. Eles só voltam aos palcos em 2025. Com essa jogada, a gravadora perdeu mais de 2 bilhões de valor de mercado. E o que a gente pode aprender aqui? Às vezes, atrelar a imagem de uma empresa a uma pessoa ou um grupo tem riscos muito grandes.
Por outro lado, ele também pode trazer muitas vantagens, se essa pessoa, como os meninos do BTS, construírem uma imagem muito forte, acaba sendo muito mais fácil para você ter sucesso de forma mais rápida na sua empresa. Eu falo isso, inclusive, por experiência própria, né? Na minha marca de roupas, ela sempre foi muito atrelada à minha imagem. E isso foi bom por algum tempo, mas eu venho fazendo um trabalho de desatrelar ela totalmente da minha imagem, para que a minha empresa corra menos riscos. Você acredita que, para quem gerencia carreiras musicais, é importante ter um leque maior de agenciados? Ou você trabalhar com uma pessoa específica? Que impacto que isso tem, né, dentro do trabalho ou no Brasil, como que isso funciona? Excelente pergunta. Porque eu não acredito que no Brasil funcione como funciona lá fora, essa é a realidade. O Brasil existe, ó, eu sou empresária há 20 anos, eu já tive alguns artistas no top 1 por muito tempo. E eu vou confessar, é dificílimo. Porque você começa a dar não para as pessoas. E quando você começa a dar não no Brasil, você, como empresário, é super mal visto. Naquele momento, as pessoas te taxam de absolutamente tudo, de arrogante a prepotente. E assim, eu não estou dando um não porque eu não quero trabalhar com você. Um ano tem 365 dias, eu não tenho como multiplicar e fazer mais. E o Brasil consome tanto os seus ídolos quando eles chegam nesse lugar, eles garçam tanto que eles não olham para o top 50. Ao invés de pensar, bom, vou pegar o top 50, vou alimentar essas pessoas, vou impulsionar essas pessoas, vou pegar um e vou puxar a galera que está ali. Não. E quanto mais distante eu estou do número 2, mais sucesso eu estou fazendo. É uma cultura nossa, que para a gente permanecer ou chegar ali, a gente tem que tirar o de baixo. Eu acho que funciona você focar num único artista e viver daquele dali se tivéssemos vários empresários disponíveis a fazer esse tipo de coisa. Vamos ensinar, vou pegar um artista do zero, vou preparar o artista por 4 anos para depois colocá-lo no mercado. A Tília, minha filha, cantora, eu consegui fazer um teste com ela. A Tília, ela se lançou profissionalmente no momento errado. A gente chegou a essa conclusão agora. Você tinha que vir lançando músicas, porque paralelo aos lançamentos profissionais que artistas gigantes fazem, ela estava aprendendo ainda. Porque na escola dela não tinha ninguém que falasse, ok, quero ser um artista. Então agora você tem que começar a fazer aula de canto, media training, preparação artística, corporal. Ninguém falou isso pra ela. E olha que eu sou empresária, faço isso com todos os meus artistas, porque eu tive muitos que começaram do zero. E ainda assim eu estava com a cabeça de, não, se você já está estudando, já vai lançando suas músicas, para não perder espaço no mercado. Estou errada, errei. Eu coloco a minha filha, mas errei. E ela fala, tem razão, mas de alguma maneira você criou conteúdo. Então eu não errei tanto, porque vai chegar daqui a uns anos, a Tília vai ter uma discografia bem maior. E também no mercado, se você se mantém fazendo sucesso ou se mantém lançando músicas, com 5 anos de carreira, a antiguidade vira posto. Então você já começa a falar, eu tenho 5 anos de carreira e lancei tantos álbuns. Nas redes sociais, a gente está sempre se relacionando com um monte de gente. E é muito importante para qualquer pessoa que esteja presente nessas redes sociais, que esse relacionamento tenha 2 mãos, seja uma via de mão dupla. E é por isso que a gente vai agora responder a uma pergunta que veio diretamente das redes sociais. Lá no Instagram, quando eu postei um vídeo sobre essa história do BTS que eu contei pra vocês, uma seguidora me perguntou como que eu desatrelo, então, a empresa da minha imagem aos poucos. Ó, eu vou responder aqui. Quem perguntou foi o @CreativePopstore, que eu acredito que é uma loja, mas eu vou responder para todos vocês que empreendem. Quando a gente fala de atrelar imagem a um negócio, é o que eu falei, pode ser muito bom para você, porque você acaba gastando menos, você consegue até ganhar mais dinheiro, é mais fácil de fazer marketing, tirar fotos, mas acontece que começam a aumentar os riscos. Então, uma forma de você resolver isso é entender quem seriam potenciais pessoas que poderiam ser comunicadores da sua empresa. Então, entender assim, às vezes as pessoas que trabalham, às vezes você tem 2 pessoas que trabalham junto com você ali no seu negócio. Põe elas também para aparecerem. Às vezes eu consigo ter micro-influenciadores que gerem um conteúdo para mim. Então, o que eu comecei a fazer aos poucos foi isso. Eu me posicionei mais como dona da loja e utilizei também outras pessoas micro-influenciadoras que geravam conteúdo ou as próprias pessoas que trabalham no negócio para comunicarem aquele produto que eu vendo. Entende? Para aparecerem nas fotos e nos vídeos. É sempre importante você ter alguma pessoa, porque as pessoas se conectam com
pessoas, não com uma marca X. Então é importante você pôr pessoas, mas podem ser outras pessoas. Quem tá com você no dia a dia? Quem são pessoas que têm um tom de voz, que têm valores parecidos com o seu negócio? Essas pessoas podem comunicar também, junto de você, a sua empresa, o seu produto, o seu serviço. Então essa é uma dica. Vai indo aos poucos, vai acrescentando uma pessoa ou outra, e quando você for ver, a sua empresa vai estar muito mais diversa e estará correndo menos riscos também. Então, como que a gente pensa numa carreira artística, no empreendedorismo musical, seja você o cantor, o compositor, o produtor, o empresário, o que quer que seja, ou alguém que trabalha fazendo show, mas dentro da música, como que a gente olha essa questão imagem, risco de imagem, né? Porque é muito difícil você desvincular a sua imagem de você, mas como empresa, como que você visualiza essa questão de imagem e até a questão de imagem com construção de marcas e patrocínios? Porque na minha cabeça é assim, tem a importância da pessoa construir a imagem como artista, e se ele for fazer um show e tiver um patrocínio, eu quero ver que marca é essa que tá fazendo o patrocínio. Porque se for uma marca, ele é um artista, por exemplo, super pró, LGBTQIA+, e aí essa marca que tá patrocinando não é. Então eu acho que deve ter uma preocupação forte também sobre a imagem do artista e como que é o impacto disso, assim, na sua visão empresarial. Eu acredito que todas as pessoas que formam opinião deveriam ter essa preocupação, né, Bela? Assim, mas não é todo mundo. Hoje eu gosto de refrigerante, semana que vem eu só tomo água de coco. E isso na música pode ser o maior tiro no pé que um artista pode dar. Então, essa construção de imagem, de marca, ela tem que partir do que você realmente é. Como tudo na vida, quero fazer disso o meu negócio, porque tem muita gente que leva a música como hobby, que não quer levar a música profissionalmente. Você precisa parar nesse momento, adquirir o conhecimento, entender todas as fontes de receita e uma delas é a marca. Um artista que empreende na música da forma certa, eu falo, né? Antigamente eu montava planejamentos de 5 anos. O negócio foi mudando, foi vindo para 3. Pós-pandemia você faz 1 e reza para chegar até o final, mas esse 1 precisa ser executado. O meu planejamento, por exemplo, desde que eu entrei nessa de educar as pessoas, o mesmo que eu uso com os meus artistas hoje, os que estão muito bem, obrigada, Kevin Cris, 2 músicas no Top 50, são os que eu disponibilizo para as pessoas. E ensino. Olha, eu pensei em lançar essa música nessa data, porque essa data é verão, essa data eu já sei que vai ser um pré do carnaval, e o carnaval é um momento em que eu faço muita marca, porque as marcas olham para a cena urbana. Existe uma lógica para as coisas, mas você precisa pesquisar, precisa estudar. Ká, queria muito agradecer por você ter vindo, foi realmente uma aula. Quem tem o sonho de viver de música e entender que existe o empreendedorismo musical e não só vou sair cantando e tomara que a Beyoncé me descubra, né? Eu acredito que essas pessoas vão realmente conseguir viver de música, independente da área que elas escolham atuar. Então, muito obrigada pela sua participação, foi maravilhoso. Eu que agradeço, fico feliz de poder falar sobre isso, de você dar a oportunidade da gente falar sobre o empreendedorismo na música e não romantizar essa história de eu sou um artista e vou viver ali legal, deixa o chapéuzinho e vai jogando grana, porque não é assim que funciona. Fico feliz de ter um canal, de conseguir comunicar sobre isso e obrigada pelo convite. Já ouviu falar sobre um termo chamado analfabeto do século XXI? O Alvin Toffler, ele diz que o analfabeto do século XXI, ele não é aquela pessoa que não consegue escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. O que isso quer dizer? Antigamente, você podia se dar o luxo de ser uma coisa só, de ter um trabalho só e de fazer o que estava dentro do exercício da sua profissão. Mas hoje em dia a coisa não funciona bem assim. Além de existirem profissões que não existiam antes, como dos influenciadores digitais, por exemplo, que nasceram a partir da internet, já não basta você fazer uma coisa só. Por exemplo, um advogado que se promove através das redes sociais, então que dá entrevistas, participa de podcasts, comenta casos, utiliza o digital de forma estratégica, ele acaba tendo muito mais notoriedade e às vezes acaba ganhando muito mais dinheiro do que um outro advogado que pode ser melhor tecnicamente, mas que não sabe usar o digital da mesma forma.
E para conseguir fazer isso e entender isso, é preciso desaprender muita coisa que aprendeu no passado. Você como profissional, você como empreendedor. Às vezes você aprendeu que bastava você fazer a sua profissão ali e tudo estaria garantido. Mas na sociedade e no contexto do mundo que a gente está vivendo hoje, a gente sabe que não é bem assim. Você precisa ser um profissional multidisciplinar, que entende de várias áreas e que sabe utilizar o digital para amplificar a sua voz e fazer o seu trabalho, a sua profissão, o seu ofício, o seu conhecimento chegar em mais pessoas. Você quer saber mais sobre empreendedorismo? Então fica ligado no nosso programa, tanto aqui no canal Empreender, quanto no YouTube. Inclusive, a gente tem uma dinâmica muito legal de interação, que a gente já postou um conteúdo para que você possa mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Então corre lá nas nossas redes sociais, mande sua dúvida, sua pergunta, que a gente vai te responder. E agora um beijo. Te encontro semana que vem. Tchau, tchau. Gente, é porque eu tenho raiva de gente que fica esperando o que eu vou falar, entendeu? A pausa. Aí eu perdi meu drama. Pode ir? Pode ir. Deixa tá no REC já? Assim mesmo, né? Tá no REC? Precisa? Nem precisava, né? Que você consegue ir lá. Me enrolei. Volta. Pode ir? Tchuru! Eu quero aqui só deixar um beijo e toda a minha admiração à Isabela, minha amiga querida. Dizer que eu admiro muito e que, principalmente deixando essa mensagem, para dizer que ela é uma mulher muito inspiradora para mim desde sempre. E eu lembrei disso novamente porque eu abri o meu guarda-roupa hoje e eu vi uma peça da loja dela que eu comprei há muitos anos atrás. E aí passou um filme na minha cabeça de quando eu conheci Isabela. E toda vez que eu penso na história dela, dentro do empreendedorismo, eu me sinto muito orgulhosa e inspirada. Então, estou aqui para deixar um beijo e desejar cada vez mais sucesso.